Fala pessoal, tudo bom? Hoje vou ensinar vocês a fazer o Mario que está chegando ao cinema, então a gente vai desenhar um dos visuais aqui do Mario. Eu estou usando o Ibis Paint, mas você pode fazer esse desenho à mão também, ou como preferir. A gente vai fazer um círculo para ter uma noção aqui da cabeça e duas curvinhas aqui embaixo, onde vai ficar um pedacinho do corpinho. As orelhas já aqui na lateral desse círculo, com um detalhezinho dentro, o nariz assim bem oval e seu famoso bigode assim, dividido ao meio com 3 curvinhas de cada lado. Dando uma ajeitada aqui onde é o queixo, não vai aparecer a boca, 2 risquinhos para a base dos olhos com 2 curvinhas na parte de cima assim. Dentro 2 voltinhas também, bem oval, a sobrancelha aqui em cima, mais ou menos desse jeitinho. E depois temos algumas curvinhas aqui do bonezinho dele e a costeleta aqui do ladinho também, entre as orelhas e o bigode. Ó, mais ou menos desse jeitinho aqui. O detalhe já aqui em cima, uma curvinha, 2 curvinhas na lateral e fecha aqui em cima a parte do chapéuzinho dele. Mais ou menos assim, ó. Outra linhazinha aqui, um semicírculo aqui com o famoso M no centro, desse jeitinho. O desenho tá todo cheio de risquinhos, mas a gente vai contornar e ajeitar isso depois, tá bom? Aqui uma espécie de suspensório, né? Aquilo que ajeita ali o macacão dele, né? Na verdade. Uma linhazinha aqui. E pronto, praticamente é o nosso rascunho do nosso querido Mario. A gente vai dar uma ajeitada aqui no bigodinho. Depois a gente vai arrumar e deixar mais fiel, tá bom? Então tá aqui o rascunho. Eu tô fazendo de azul, porque eu vou contornar de preto em seguida, tá? Mas é como se fosse o lápis grafite aqui, o lápis de escrever normal, tá? Então, você pode acrescentar um ou outro detalhe aí se você quiser. Vou deixar mais ou menos assim, e agora eu vou começar a contornar. Você que está usando o Ibis Paint, é só abrir uma nova camada para contornar. E enquanto você está contornando também, não esquece de curtir. Já aproveita aí, já deixa seu joinha que ajuda muito mesmo o canal a crescer cada vez mais. Ó, já vou fazendo essas partes redondinhas aqui, enquanto você vai curtindo, se inscrevendo se ainda não for inscrito e ativando o sininho também para não perder nenhum vídeo. Como eu estou usando o Ibis Paint, que é um aplicativo, né, de desenho, tem algumas voltinhas, algumas curvinhas aqui, algumas ferramentas que auxiliam aí a fazer a parte redondinha. Mas o resto todo eu vou fazendo à mão mesmo aqui com a caneta no tablet, que é o mesmo processo de desenhar à mão na folha, igualzinho, tá? Aqui a orelha eu contornei um pouquinho maior do que o rascunho. O nariz aqui também um pouquinho maior, assim como o bigode também já vou contornar até um pouquinho maior do que o primeiro rascunho aqui que eu fiz. A boca não aparece, que tá ali atrás do bigode do nosso querido Mario. A voltinha já aqui pro olho, mais ou menos assim. Deixo 2 linhazinhas aqui e fecho a base aqui bem mais fininho, porque é meio transparente, meio fraquinha essa linha aqui lá no desenho, tá bom? Já faço aqui essa parte oval de dentro dos olhos. Esse Mario é aquele Mario clássico, tá? Ele não vai ter o olho verde, não vai ter olho azul aqui, não vai ter olho claro. Ele vai estar com o olho escuro mesmo, tá bom? E eu vou pintar também como se fosse aquele Super Mario World, né? Que é todo pintado com giz de cera, meio borradinho, tá bom? Mas é claro, você pode ficar à vontade de pintar da cor que você preferir, chapado de uma cor só. Eu vou pintar primeiro de uma cor só, mas depois eu vou fazer os efeitos, vocês vão ver como vai ficar legal aqui o nosso desenho. Já ajeitei o M aqui, ó, tava meio tortinho, contornei aqui no lugar correto. Assim. O detalhezinho aqui do ombrinho dele, do outro lado a mesma coisa. O detalhe da roupa aqui, ó, 2 voltinhas pra cá, 2 curvinhas do outro lado também, pronto. Temos os botões bem grandes aqui e uma linha meio horizontal aqui no peito, tá bom? Fazendo a linha aqui também. E a gente finaliza com o formato dos botões aqui embaixo. O primeiro botãozinho à esquerda, o segundo botão aqui à direita. Pronto, agora a gente vai apagar para tirar as marquinhas de azul, como se fosse a marquinha aqui de lápis, e deixar só o contorno. Ó, vamos apagando aqui, dando uma ajeitada nessa parte de baixo, vou deixar essa retinho. Agora sim a gente vai apagar e depois vamos colorir. Olha só como é que ficou legal agora o Mario aqui. Vou pintar tudo então com as cores corretas, ó. Ele aqui de salmão, nariz um pouco mais rosado, os olhos de preto, a costeleta de marrom, o bigode de marrom bem escuro, assim como a sobrancelha, a roupa e o bonezinho de vermelho e o macacão azul aqui na frente. E depois temos os botões de amarelo e o M de vermelho, um vermelho escuro lá em cima também no chapéuzinho. Se você quiser, você pode deixar assim, mas eu recomendo que você faça alguns efeitos aí de luz e sombra, algumas manchinhas. Eu vou fazer alguns detalhes aqui, como eu estava comentando com vocês, criando uns efeitos bem legais, bem interessantes. Ó, peguei a pele aqui dele agora, o rostinho, as orelhinhas e vou fazer um detalhe cheio de risquinho, cheio de marquinhas, como se fosse giz de cera, como se fosse lápis de cor mesmo, para ficar meio manchadinho.
Aqui, por exemplo, à direita, ó, já fazendo aqui um marronzinho bem clarinho. Enquanto você vai curtindo, se ainda não curtiu, já se inscreve se ainda não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho aí também. Vocês podem ver que eu vou fazer várias marquinhas aqui agora na pele do nosso querido Mario. Algumas partes um pouquinho marrom, outras partes um pouco mais rosinhas. A gente vai fazendo várias marquinhas. Agora aqui no nariz, por exemplo, ó, um pouco mais escuro na parte de baixo do nariz. Assim, uma luzinha mais clara aqui. Quando você achar que tá legal, a gente vai pro marrom. Selecionei toda a parte marrom. Vou fazer a costeleta, o bigode e a sobrancelha aqui também. Mesma coisa. A costeleta é um pouquinho marrom, um pouco mais claro do que a cor do bigode da sobrancelha, tá? Vamos pro chapeuzinho dele aqui também, mesma coisa, algumas manchinhas. A gente vai variando um pouco de laranja, um pouquinho de um amarelo bem clarinho, um branco na bordinha ali também. E na parte que é um vermelho mais escuro, você pode até pegar um marrom bem fraquinho e passar também, tá? Lembra que normalmente a luz vem do lado de fora do desenho, né? Normalmente. Você pode escolher aqui os focos de luz, eu vou fazer dos dois lados. Então, sempre do lado de fora do chapeuzinho e dos bracinhos tá mais claro do que o centro, por exemplo. Aqui mesmo no bonezinho, ó, mais escuro, bem mais escuro, um vermelho bem escuro, quase indo pro marrom aqui, tá? No M aqui mesma coisa, escuro na parte de baixo, mais claro um pouco na parte de cima, assim. Tem alguns detalhezinhos pra gente ajeitar. Tem algumas manchinhas meio branquinhas, a gente vai cobrindo tudo aqui, deixando mais colorido. Nosso querido Mario que tá chegando no cinema essa semana. Um filme do Mario que tenho certeza que vai ser muito divertido. Vou pintando aqui algumas partes que tava branca, ó, deixando tudo coloridinho. Pronto, agora sim. Tô gostando bastante do desenho, espero que no vídeo também esteja bem legal aí pra vocês. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui agora no Mario. Quando você achar que tá bom, a gente pode pegar um pouco de branco também, ó, e fazer uns risquinhos assim, no chapéuzinho, na sobrancelha, no rostinho dele, no bigode, no nariz. Onde você achar que precisa, pode fazer algumas marquinhas. E eu vou finalizar aqui com um botão. Um branquinho um pouco na parte de cima e mais begezinho na parte inferior do botão. E temos o olho também, a parte branca, tava esquecendo, né? Lá no chapéuzinho um pouco de cinza na parte de baixo. E dentro do olho aqui, um cinza bem fraquinho ou um azul bem clarinho e um pouco de branco também no preto dos olhos. Gente, então é isso. Esse é o nosso querido Mario. Espero que vocês tenham gostado desse desenho. A gente está de volta na quarta-feira com um novo desenho pintando por aqui. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau!